O maior erro de criar um SaaS é você fazer todo o processo dessa ferramenta e esperar ele ficar pronto para colocar no mercado. Esse é o maior erro. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualber. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o episódio de hoje é pra você que quer entender como usar a inteligência artificial para escalar seu negócio, explorar o mercado de SaaS e aprender sobre empreendedorismo com um especialista que começou muito jovem e trilhou uma carreira de sucesso. Até porque o nosso convidado de hoje é especialista em arquitetura de software, escala, automação e inteligência artificial. Desde 2011 no mercado, ele usa a tecnologia a seu favor, estruturando grandes empresas focando em aceleração de negócios. Ele já faturou mais de R$1 bilhão com o mercado digital e foi com muita transpiração que hoje o seu lema deixou de ser todo dia segunda-feira para todo dia sábado. E chegou a nossa hora de aprender com ele, hein, Bruninho? Ainda bem que chegou, né, não, Marcelo? A promessa tá boa hoje, hein, isso, Bruninho? Demais. Vamos chamar? Quem será? Seja muito bem-vindo. Matheus Gomes. É isso, gente. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês e vamos conversar. Vamos bater um Vamos papo. demais. Matheus, grande Matheus. Olha, você começou muito novo dentro desse Foi. mercado, né? Aos 15 anos de idade. E logo você se destacou aí nesse mundo da tecnologia e do marketing digital. Mas eu fiquei sabendo que aos 9 anos que você teve esse seu primeiro contato com essa parte de programação, de software. Como é que foi essa descoberta e o que te levou a gostar dessa área? Eu sempre fui muito curioso, bem nerdão. E meu pai recebeu uma revista da Adobe. E lá tinha um CD com o Dreamweaver. E eu tinha já um computadorzinho, um Pentium, e peguei, instalei lá, comecei a ler a revista e lá ensinava a fazer site. E eu comecei a fazer site, né? A aprender a fazer site. E foi uma coisa muito doida, porque quando eu tava na 5ª série, eu fiz o site da sala, da turma. Então os professores publicavam conteúdo lá. Então assim, eu não tinha muito amigo, o pessoal fazia bullying comigo. E... Não, mas tu já era a cabeça dessa época, é isso? Foi uma coisa que eu sempre fui muito curioso para entender o porquê das coisas e eu me apegava a coisas mais lógicas, né? Eu sou uma pessoa lógica, até fico um pouco frio em algumas coisas porque eu tomo decisões lógicas. Então, essa parte da programação... Porque assim, fazer um site não é programar, a linguagem de um site é uma linguagem muito mais simples, é uma linguagem de estruturação que existe hoje. E aí, com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu aprendi a linguagem de programação, porque eu já estava nesse meio. Porque você falou, seu pai comprou a revista da Adobe, mas qual foi o incentivo que você teve além de uma revista? Por exemplo, seus pais, eles tinham caráter empreendedor, ou eles eram servidores públicos e você resolveu seguir o caminho contrário? Porque, de qualquer forma, é uma idade muito jovem para ir para esse caminho. Então, foi meio doido, porque eu nunca tive um incentivo direto. Eu acho que foi alguma coisa na minha vida na qual eu não me recordo de uma forma indireta. Porque meu pai, ele era um servidor público e a minha mãe, ela acabou não tendo ensino superior, então ela não tinha nenhum cargo tão relevante, né? Já tinha um trabalho mais informal. E por eu ser uma pessoa curiosa, por me apegar mais coisas lógicas, e meu pai não é que ele comprou uma revista da Adobe, até porque ele não tinha um conhecimento nessa área. Ele tinha alguma assinatura em alguma revista que uma das edições veio um negócio da Adobe. Entendi. Com um CDzinho lá, Foi e lá muito tinha um por curso. Foi uma coisa por acaso. Entendi, interessante, hein, cara? Aqui a gente recebeu diversos casos de pessoas que, geralmente muito jovens, descobriram a aptidão, Aham. mas eu vejo que algumas delas não souberam utilizar isso ao favor. Por exemplo, eu tive uma aptidão em programação, mas ganhei dinheiro com marketing digital. Mas no seu caso não, né? Você utiliza disso até hoje para Sim. continuar escalando seus Sim. negócios, né? Agora, hoje, dentro do marketing digital, a gente vai falar um pouco mais das especialidades, mas falando de digital, você acha que ter conhecimento de programação auxilia muito para marketing digital ou te auxilia mais no mercado de Cara, empreendedorismo como um todo? Sim e não. O que acontece? Eu sei que eu sou um programador, eu tenho muitas skills, né? Eu sou um profissional T-shaped, onde, para quem não sabe, né, o T-shaped é aquele formato T, onde você tem várias especialidades, só que a maioria são especialidades mais rasas, e a linha do T é que você tem uma profunda. Então, a minha especialidade que eu me aprofundei é a parte de programação. E uma coisa que acontece muito, que os programadores, por se tratarem de coisas mais lógicas e se relacionarem com as máquinas, né, e não com os humanos, são galeras mais fechadas, pessoas que não estão muito à frente de uma parte comercial, de uma parte de negócio, de tratar com pessoas. E eu desenvolvi muito isso em mim, não porque eu não gostava. Na verdade, é o que eu menos gosto. Eu tenho muito mais facilidade de tratar uma máquina, por ser uma coisa muito mais lógica, né? Não ter sentimento, do que tratar com humanos. Mas eu desenvolvi isso em mim.
E no desenrolar da conversa, a gente vai falar um pouquinho, né? Vai chegar nessa hora que eu vou explicar como que eu desenvolvi isso. E a questão do marketing, a questão de empreender, isso me ajudou no processo de escala. A programação, ela faz sentido nas coisas quando você usa para escalar, né? O maior sentido, não é que ela só faz sentido nisso, o maior sentido que eu vejo e que eu vivi é na questão de escala. Ela ajuda você a escalar um processo. Entendi. E você consegue... Só que tem coisas que não são escaláveis, né? Por exemplo, um restaurante. Você abre um restaurante. Você consegue... Lá tem 200 cadeiras, né? Você consegue colocar 1000 pessoas lá dentro? Você não consegue. A Netflix, ela consegue de um dia para o outro vender para 1 milhão de pessoas? Ou para 10 milhões? Uhum. É infinito. Só que esse processo de escala na Netflix só que se dá por conta da tecnologia. Por conta que lá está muito bem estruturado, igual na plataforma, né? Sim. Na QIFI. Quanto melhor é a parte técnica, mais lançamentos conseguem acontecer em paralelo e tudo mais, e dá mais processo de escala nisso daí. Que a programação está diretamente ligada à redução de custo marginal de replicação, né? Então você consegue atingir muitas pessoas com, às vezes, o mesmo sistema. Exato. Interessante. E essa skill de programação, ela me deu muita a questão de, eu vou estar empreendendo aqui, mas eu vou usar a programação aqui dentro para melhorar os processos, para escalar mais. Na questão do marketing digital, mesma coisa, né? E eu gosto muito de construir ferramentas. Então, porque eu vendi meu grupo de empresas, era uma holding com 13 empresas, que se totalizou, não nasceu com 13 empresas, né? Uhum. Se totalizou ao longo de mais ou menos 3 anos, a totalidade de 13 empresas. Eu dei o exit dessa operação no ano passado. E grande parte dessas empresas, a gente sempre colocou tecnologia para poder escalar cada vez mais. E a gente construía coisas que não tinha no mercado. Vou dar o exemplo para vocês da Amazon. Isso aconteceu com a Amazon também. A Amazon, hoje, um dos maiores servidores do mundo é a AWS, que é a Amazon Web Service. E olha que doido. A Amazon, a livraria Amazon, né, que depois virou um e-commerce gigante, eles tinham lá os servidores dele. Os servidores próprios, né, que ficavam dentro da empresa, aquela parte física. Só que olha que doido. Eles tinham que ter, eu vou dar um exemplo de números aqui, tá? Não que é o número que eles têm, mas vamos supor que eles tinham 10 supercomputadores. Desses 10 supercomputadores, eles usavam um. Todos os dias eles usavam só um, a potência de um. Só que chegava no Natal, chegava na Black Friday, chegava em alguns eventos comemorativos do ano, que muita gente acessava que usava os 10. Só que, durante o ano todo, ficava ocioso 9. Um dia ou outro que usava os 10. Aí o que eles fizeram? Eles criaram a AWS. Então, eles começaram a compartilhar o processamento com outras empresas. Isso aconteceu em várias empresas, né? Essa questão. Então, eles criaram um processo de escala para eles e nasceu uma nova empresa. Isso aconteceu com a gente. Porque a gente tinha lá uma empresa que fazia a venda dos infoprodutos e etc. A gente precisava fazer recuperação. Então, a gente abriu uma empresa de recuperação, que a primeiro momento era um setor, depois virou uma empresa, porque além de prestar serviço pra gente, porque lançamento não se faz todo dia, né? Por mais que tenha venda no perpétuo do dia, você não tem um volume gigantesco de um lançamento. E a gente começou a terceirizar isso para outros players de mercado. Mesma coisa com algum serviço, algum SaaS nosso, que a gente colocou no mercado, área de membros, Cloaker, etc., pra galera também tá comprando. E outras coisas, né? Dessas empresas, a maioria depois começou a atender o mercado. Caraca. E como é que foi esse seu início de empreendedor? Você falou que você teve esse grupo de empresas. Você começou em alguma delas? Como é que foi isso? Então, esse grupo foi um negócio mais recente, né? Que eu dei o exit depois de 3 anos. Mas minha primeira empresa foi uma empresa de desenvolvimento de site. Eu abri com 18 anos. Caraca. Eu estava na faculdade, fazendo ciência da computação. Eu nem cheguei a me formar. Parei no último semestre. Eu já estava trabalhando e assim, no mercado, não tinha tempo, né? Porque eu não quero mais fazer faculdade. Eu realmente vi que para mim não fazia sentido, né? Faculdade, em alguns cursos, na minha visão e minha experiência de programação, acaba não fazendo tanto sentido, né? Não dá para você ser médico hoje, advogado e várias outras coisas sem ter faculdade. Eu abri uma empresa de desenvolvimento de site, depois essa empresa, ela virou uma agência de publicidade. A gente atendeu um cliente da nossa região, que já tinha um conhecimento na área, meio que a gente se fundiu, virou uma agência de publicidade, atendemos vários grandes clientes, só que eu sempre pensando na questão de escala. Aí eu me fundi com uma empresa de Campo Grande, né? Que eu sou de Mato Grosso, lá é Cuiabá. Aí tem Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tinha um cara de Campo Grande que estava em Cuiabá, a gente se conheceu, a gente se fundiu. Eu foquei só na parte de desenvolvimento, parei de atender a parte de publicidade. A gente fazia robôs para consultas processuais. Não era robô físico, tipo Skynet. Sim. Era robô software, na parte do computador, que fazia consultas processuais, que a gente... Um pouquinho complexo isso, mas a gente vendia esses robôs era B2B, a gente vendia para outras empresas, que comprava esses robôs e vendia para os advogados com o produto final, né? E eu dei exit dessa empresa
meio que um pouco antes do final de 2019, e já no final de 2019 eu comecei um negócio novo. E, gente, eu até pulei algumas empresas nesse processo, mas até esse período aí foi umas 5, 6 empresas. Eu tinha coisa que eu abri, que não deu certo, que eu fechei, e etc. E assim, o não dar certo é muito relativo, né? Não deu certo na parte financeira, mas de experiência foi gigantesca. Porque eu aprendi a parte comercial, aprendi a parte jurídica, aprendi a parte contábil. E uma coisa que eu aprendi muito, olha que doido. Eu era dev, ainda sou dev. Só que uma coisa, tem um gap muito grande entre o dev e o comercial. Porque quando um comercial, ele vai pegar uma solução SaaS, ainda quando é mais técnico, porque uma coisa é B2C. No B2C, o SaaS não é tão técnico, porque ele está muito formatado para o cliente final, para o usuário. Quando é B2B, duas grandes corporações negociando um sistema, entra muita coisa técnica. Você vai falar de API, JSON, muita gente que nem vai saber o que é. API, JSON, XML, POST, GET, CRUD, são nomes, né? Nomenclatura da parte de programação, de conexão e etc. E o nosso comercial tinha muita dificuldade em chegar lá e trocar ideia. E o nosso time técnico não sabia fazer o comercial. Então, eu fui a pessoa que, além de ficar na parte técnica, eu ia junto com o comercial para trocar ideia. Nossa. E o legal era que o comercial, ele começava a falar, mas ele falava, tipo assim, 1 minuto, e depois eu falava 1 hora. Porque a gente trocava ideia técnica, e aí eu fui aprendendo a comunicar, né? A trocar ideia, a desprender, a chegar, a conversar, a falar. E eu aprendi muita coisa, foi assim, uma experiência bem legal. Caramba. E eu não gostava. Eu não gostava, porque assim, é um gap muito grande também, né? Tanto pro comercial pra falar a parte técnica, quanto pra um dev que tá lá de boa, na sala escura dele, mexendo no computador. Agora eu vou pra rua falar com o cliente, falar com essa galera aqui. Traduzir pra essa galera. Traduzir pra essa galera, porque muitas das vezes eu vou estar falando coisa lá que não vai entender. Então tinha que conseguir na mesma frase falar com um cara técnico, falar com o time do comercial dele lá, que ia aprovar e tudo mais. E foi muito legal essa experiência, conseguir aprender a comunicar. Eu imagino que pra quem olha aqui e até tá ouvindo esse início de KiwiCast, que tem um grau de complexidade um pouco mais alto do que a média, deve pensar assim, caramba, mas olha o Matheus ali, ele tá aqui, esse foi um dos saturamentos mais expressivos que a gente trouxe até hoje no KiwiCast, e o pessoal fica vendo o palco, mas não entende às vezes o desafio do bastidor, que é pra você chegar até onde você chegou hoje. Então me conta, assim, toda jornada de sucesso a gente sabe que tem os desafios, dentro do caminho que você seguiu de empreendedorismo, quais foram os desafios que você sente, assim, que fizeram toda a diferença você ter que lidar pra te preparar pra hoje? Eu meti o louco. Só minha esposa, acho que ela é uma das únicas pessoas que ainda sabe 50% do que eu passei. Assim, ela é a única pessoa que sabe o que eu passei e deve ser uns 50%. Porque quando a gente casou, eu via ela, sei lá, 1 ou 2 horas por dia. Durante um bom tempo. Era de segunda a segunda, 16 horas por dia. Tipo, era isso. Era de segunda a segunda, 16 horas por dia. Quando eu ia pra igreja, eu sou cristão, né? Então eu tenho uma rotina semanal de ir pra igreja. Quando eu ia pra igreja, eu levava o computador e ficava trabalhando. Quando eu ia pro aniversário, eu levava o computador e ficava trabalhando. Quando eu ia, né? Quando eu saía. E eu renunciei minha juventude, renunciei uma parte da minha vida pra fazer isso. E sou feliz por isso, né? E eu priorizei. Porque assim, na minha vida, a prioridade é a minha família. Beleza. Só que durante um tempo, eu fui consciente e transpareci isso, alinhei isso com a minha esposa, que eu priorizei meu trabalho. Porque na vida, a gente não consegue equilibrar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pegar essa garrafinha de água aqui, eu vou equilibrar ela. É fácil equilibrar. Tá aqui meio que dançando, mas é fácil equilibrar. Se eu pegar mais uma garrafinha, por mais que isoladamente é fácil, vai ficar difícil. Se eu subir aqui na mesa, ficar só com o pé e equilibrando as garrafinhas, ou seja, quanto mais coisa a gente tenta equilibrar ao mesmo tempo, é mais difícil. Então, na minha vida, durante toda a minha vida, a prioridade é a minha família. Só que durante um tempo, de forma alinhada, e foi muito difícil isso, a gente brigou muito, tem muita discussão, a gente se desgastou muito, mas eu priorizei o trabalho, né? E foi um período muito doido da minha vida, porque assim, eu já fui 3 vezes pro hospital, de desmaiar, de ter que tomar morfina na veia. Chegava um tempo que eu tava trabalhando que tive crise de ansiedade. Eu já quase bati o carro. Assim, eu não sabia onde eu tava mais. Você não se desligava totalmente do seu trabalho. Era uma coisa muito doida. Então, isso já aconteceu comigo umas 3 vezes, né? Graças a Deus, depois não aconteceu mais. Eu tive vários processos intensos, porque disso de você desligar de uma empresa, abrir uma empresa nova, tinha sempre os picos, né? Então, começava um negócio novo, tinha aquele pico de você ficar quase 24 horas do dia trabalhando intenso, depois você ia delegando, montando um processo, e o negócio ia acontecendo. Aí, ou era um negócio que não deu certo, ou que ia dar exit da operação, porque empresas são feitas para serem vendidas, herdadas ou falidas, né? Eu tenho um filho pequeno, não vai herdar nada meu por enquanto, não tem interesse de falir nenhuma empresa, então o negócio é estruturar a empresa, depois vender ela.
Então, assim, foi um processo muito doido, que hoje, muita coisa eu consigo fazer com mais facilidade por conta de alguns fatores. O primeiro é a experiência, a gente consegue encurtar muito caminho. O segundo é a autoridade, que dá para chegar em pessoas que eu não conseguia chegar antes com muito mais facilidade, que o fator idade atrapalha bastante, né? Sou uma pessoa nova, tenho 28 anos, o que acontece muito comigo, gosto bastante de carro. Então, pô, já tive Corvette, tenho McLaren, aí eu chego com um carro, isso acontece direto, tipo assim, eu chego com a McLaren para trocar o pneu. Eu tô contando um caso real, tá? Uhum. É só que esse caso foi com Corvette. Aí chega o cara e fala assim pra mim, porque na minha cidade capital, a minha capital, Cuiabá, é a capital do agro. Aí o pessoal chega, o que seu pai planta? Tipo, porque isso é muito normal lá, né? Então a galera não dá credibilidade pra um cara de 28, de 26, né? 28 eu tenho hoje. Há um tempo atrás era 26, Sim. 25, 24. E então isso foi uma coisa muito doida, que hoje, por a galera me conhecer, é muito mais tranquilo. E o fator capital, né? De você poder pegar um negócio, investir e não precisar ficar executando 1000 tarefas em paralelo. Você consegue delegar para pessoas, pegar um profissional bem capacitado e colocar para tocar. Mas uma coisa que eu aprendi bastante é que o dono tem que estar lá. O dono tem que fazer acontecer. Essa parte de cultura, né? Legal. Justíssimo. E conversando aqui, as coisas que você falou, deu pra perceber muito que essa jornada do empreendedor, ela, além de ter muitos avanços, né, contínuos, pequenos avanços, ela também é muito solitária. E uma coisa Demais. que você falou que eu achei muito interessante, como a Marcelo até comentou na abertura, é que você tem o seu lema, né, que todo dia é segunda-feira. Como é que surgiu essa mentalidade de todo dia ser segunda-feira e como é que você vê que isso influenciou no seu sucesso profissional? Eu achei bem legal isso, porque foi uma coisa que não foi planejada e que eu comecei a ver na minha vida. Que a partir de certo momento, eu não sabia que dia que era. Não é por desorganização, é que pra mim tanto faz. Então, tipo assim, era uma quarta-feira e, cara, eu não quero pro trabalho hoje. Eu quero pra minha casa no lago e andar de jet ski, andar de lancha. Ou com a minha esposa, ou com um amigo. Então, tá tudo bem. Ou era um sábado. Cara, hoje eu tenho coisa do trabalho pra resolver, então hoje pra mim, tipo, é segunda. Então, tanto faz, todo dia é segunda. E eu decido se eu vou trabalhar ou se eu vou fazer outra coisa. E foi uma coisa que ficou meio que... Eu falava na brincadeira. Tipo, galera, todo dia é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. Por que a gente... Por que a galera trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, depois tem um período... Por que a gente se prende a isso, né? Porque empreender não é isso. Empreender é 24 horas. Mas a gente chega a certo ponto que a gente consegue escolher que dia que é. Pra mim, hoje é sábado. Pra mim, hoje é domingo. Pra mim, hoje é terça. Mas pra mim, todo dia era segunda-feira. E, de novo, ainda continua sendo uma brincadeira. Mas eu comecei a ver que muita gente começou a falar isso. Tipo, cara, todo dia é segunda-feira, todo dia é segunda-feira. A galera começou a replicar, virou um movimento. Eu nem forcei muito isso, né? Eu forcei zero, eu falava brincando. E aí, quando eu dei o exit nessa operação, que foi setembro, junho, julho, agosto, setembro. Setembro, sempre confundo setembro com novembro. Foi setembro do ano passado, 17 de setembro de 2023, eu dei o exit. E hoje eu estou como sócio investidor em alguns projetos de tecnologia. E aí foi mais uma brincadeira que eu fiz, né? Tipo, agora pra mim todo dia é sábado. Não é que eu não trabalho. Eu tenho bastante coisa durante o dia, reunião, alinhamento, etc. Mas meio que, pô, agora todo dia é sábado. Agora mudou o lema, né? Novo movimento. Exatamente. Agora a gente sabe que antes de você focar 100% nos seus produtos de SaaS, de criação de SaaS, você já foi expert de um produto de inteligência artificial. Então eu queria entender o que é que fez você sair da frente das câmeras para ir dos bastidores e lidar com a parte de background de tecnologia. Inclusive, para quem nunca ouviu falar, explica pra galera o que é SaaS. Tá, SaaS é um sistema que você vende por assinatura. É basicamente isso. Então, quando você assina uma Netflix da vida, é um SaaS. Quando você assina um Office da vida, é um SaaS. É um sistema. Porque antigamente tinha muito aquilo lá. Você ia comprar o pacote Office. Era R$3.000. Eu nem sei se a galera que tá assistindo é dessa época. Porque antigamente era assim. Em 2011, 2010, você não conseguia assinar um sistema. Você ia comprar um Photoshop da vida, era R$2.000, R$3.000, R$5.000. Hoje não. Hoje você paga R$190 por mês e você consegue assinar ele, né? E... a pergunta foi essa, né? A pergunta do SaaS e a outra é o que é que te fez sair, né, da frente da câmera, né, falando como expert sobre inteligência artificial para ir lidar bastidor com SaaS? Então, por um tempo, eu já tinha um software chamado Rosana, né, que faz atendimento por inteligência artificial para a galera conseguir escalar o time de venda, etc., de suporte. E aí, dentro disso, eu comecei a criar um movimento da profissão IA para a galera se especializar com inteligência artificial. E
nesse momento, em paralelo, apareceram outras oportunidades de negócio voltado para IA também, outros SaaS, outros não é nem mercados, né? É um mercado de inteligência artificial que, em conversa com meu sócio Leandro, eu entendi que ia ser mais proveitoso eu fazer uma pausa nesse movimento da inteligência artificial, porque consome muito tempo, é uma rotina muito doida, é uma parada muito ingrata. Você que quer ser expert e, cara, quer produzir conteúdo, parece que é fácil, mas não é. Eu acho muito mais difícil do que o que eu faço no dia a dia. Então, por conta disso, desse desempenho de energia que eu ia ter que gastar, que eu não quero mais gastar, porque eu daria conta, assim, de fazer os dois ao mesmo tempo, mas por decisão eu não tenho interesse de fazer isso, eu quero aproveitar outras coisas da vida hoje, principalmente com a minha família, eu decidi dar uma pausa nesse movimento, investir meu tempo em outras coisas do trabalho, né, e não ter tanto desgaste como eu teria. Mais pra frente eu pretendo voltar. Perfeito. E entrando nessa parte de SaaS, a gente vê que o crescimento, né, o mercado SaaS, ele tem crescido de uma forma muito constante, trazendo muita oportunidade para diversos empreendedores. E eu queria saber de você, quais oportunidades atuais que existem hoje no mercado de SaaS e também por que você acredita que esse mercado ele tem tido esse boom de uma forma tão rápida? O mercado de SaaS, ele é um dos mercados que a galera mais injeta dinheiro de venture capital. Para quem não sabe, venture capital é um capital em investimento em bolsa, etc., de fundos de risco. Então, por exemplo, todo investidor, ele diversifica a carteira. Tem pessoas que são mais agressivas, pessoas que são mais conservadoras. Pessoas conservadoras colocam mais dinheiro em renda fixa. Então, tem gente que tem 100% do capital colocado em renda fixa, que nunca vai ter problema de ficar no negativo. Tem gente que tem 80% do capital em renda fixa e 20% em renda variável. Tem gente que tem 50-50. Enfim, essas porcentagens de renda variável, algumas vão para fundos de venture capital. Então, vamos supor que tem um fundo lá que tem $1 bilhão, né? Não 1 milhão, $1 bilhão. Só que esses fundos tem 100, tem 200, tem muito mais, né? Mas vamos para ficar fácil a conta. Desses 1 bilhão, eles não vão injetar em uma única empresa. Então, eles pegam empresas que estão se desenvolvendo, que querem vender parte dela para serem aceleradas e coloca lá 100 milhões, 50 milhões, que seja $10 milhões, que dá hoje 54 milhões de reais. Então, é um mercado que é muito concorrido, porque principalmente a galera dos Estados Unidos injeta muita grana nesse mercado, né? Então, hoje, eu tenho projetos que eu coloquei grana, aporte meu, tá lá rodando, alguns milhões, e tem projetos que eu recebi aporte de fora de outras pessoas. E o porquê disso? Eu também diluo risco, né? Agora, a complexidade, às vezes, de criar um SaaS pode ser muito maior do que a criação de um infoproduto, que é o que geralmente a gente lida aqui no KiwiCast. Então, explica pra gente, desde a ideia, concepção, até o lançamento de um produto de SaaS, quais são as principais etapas desse processo? Tá, eu vou te falar mais do maior erro. Ok. Porque eu acredito que eu explicando o maior erro que se faz, já vai validar todo o restante. Tudo bem. O maior erro de criar um SaaS é você fazer todo o processo dessa ferramenta e esperar ele ficar pronto para colocar no mercado. Esse é o maior erro. Tá, vou explicar agora mais ou menos isso. Você pega um produto, aí você fala, cara, eu tenho a ideia aqui de fazer uma plataforma de venda. Beleza. Aí você vai fazer uma plataforma de venda, aí você vai criar toda a complexidade de tecnologia dela, vai investir aí 2, 3, 4, 5 milhões na parte técnica, aí você vai investir na estrutura física, aí você vai investir num time de inside sales, na parte comercial, aí você vai investir na parte jurídica, na parte contábil e mais uma castada de coisa. Aí chega lá, tá muito mais lento do que você achava que ia ser, ou tem muito mais coisa que você achava que o público queria, mas não quer. Em vez de... você criou um CRM, mas não focou em área de membros. A galera quer área de membros. O que acontece? Você não fez o MVP. Aí você vai ficar com um custo altíssimo e vai ter que criar outras coisas e vai cada vez mais no negativo, e você vai ficar sem capital. Aí vai chegar e vai fechar. Você jogou muito dinheiro fora. Ou seja, o que a galera não faz? MVP. O que eu errei muito já perdi muita grana. Eu fui fazer a conta esses dias, já foi uns 10, 15 milhões que eu já torrei fazendo isso, errando dessa forma. Não fazendo MVP. Achando, cara, o público é isso, que é maravilhoso, é lindo. Aí não fui e fiz MVP. E o que é MVP? É o mínimo viável de um produto. Ou seja, eu vou fazer um carro. O mínimo viável de um carro não é só a roda solta. O mínimo viável é o quê? Cara, primeiro faz o patinete pra galera se locomover. Aí beleza, depois
tá tudo certo, bacana, tá fluindo bem. Ah, vamos fazer de conta que não existe nada, tá? Nunca existiu carro na vida. Então o cara primeiro fez o patinete, depois ele fez uma bicicleta, aí depois ele fez a moto, depois ele fez um carrinho mais simples. Ou seja, foi evoluindo, ele foi entendendo do que fazer um carro, ter um custo gigante, e aí por um detalhe ou outro ficar sem capital e ver que não deu certo. Você vai adaptando ao público, né? Então a galera erra muito na criação de um produto, de que para ele funciona, o negócio dele funciona, mas quem vai usar, igual dev erra muito nisso, né? Coloca muita coisa técnica, muita coisa complexa, muito gráfico complexo, às vezes num BI, no CRM, só que o público quer ver só quanto vendeu, quanto não vendeu. Chegou tantos leads, tantos foram atendidos, tantos não. A galera quer um negócio mais simples. Então faz um negócio mais simples e começa a deixar complexo depois. Tem muita gente trabalhando por 1, 2, 3 anos em um produto que nunca colocou no mercado, que não está validado. Então valida antes. Se você tem um budget aí de 1 milhão, 2 milhões para gastar, cara, valida o produto com 100 mil. Se você tem um budget de 100 mil, valida com 10 mil. Faz uma validação de mercado. A galera do digital faz muito isso, né? É muito mais fácil no digital validar isso, porque eles validam a oferta. Num SaaS, é muito difícil você começar validando a oferta. Você pode validar? Pode. Mas o SaaS tem que validar mais o produto. O que a galera faz no digital? Pega uma ideia de uma oferta, faz a venda, o produto não existe, não tô falando nem que dá golpe, né? Mas o produto não existe, o cara faz a venda, vê se tá comprando, aí ele vai falar, ó, a gente teve um problema aqui e dá reembolso, né? Muita gente valida a oferta assim. Agora, para SaaS, você tem que saber validar o produto, e só valida com MVP. Perfeito. E, inclusive, pegando a deixa que você falou aí sobre a simplicidade de um software, de uma criação de SaaS, e a gente estava conversando, inclusive, sobre isso hoje, que a gente sabe que a chave do sucesso de um grande software é justamente ele ser muito fácil, né, para o usuário. Inclusive, a gente estava falando da questão do iPhone, né, que eles têm o lema deles que 3 toques lá, Exatamente. até você chegar no seu objetivo final, exatamente. Então, eu queria saber de você, quais são aí esses passos que você toma, o que você faz aí para desenvolver essa jornada para o seu cliente final ser uma coisa muito simples e fácil? O que é pensado durante esse processo? Essa parte é uma discussão que entra com UX, né? User Experience. É um profissional que vai desenhar a experiência do usuário e a gente entende o que o usuário quer, quem é o público, né? Pô, qual que é o público de tal SaaS? É uma galera do digital. Tá, beleza. O que ele está acostumado? Quais são as palavras? O que essa galera já está acostumada a fazer? Quais são os sistemas que eles estão acostumados a utilizar? É uma coisa muito natural que acontece. É igual, por exemplo, a gente pega... qual que é a maior e mais completa ferramenta de comunicação do mundo? WhatsApp. A mais utilizada, WhatsApp. Você já viu algum curso para alguma coisa do WhatsApp? Não. Quando você precisou criar um grupo no WhatsApp, você foi no YouTube, como criar grupo no WhatsApp? Então, são coisas, por que são tão naturais assim? Porque eles pegam de outros sistemas, onde que fica o menu, o formato do menu, como é feito, esse fluxo, né? Hoje no WhatsApp você cria um grupo com 2 cliques. Você clica naqueles 3 pontinhos lá de cima, novo grupo. Beleza, vou criar grupo. E esses padrões de UX que vêm de outras plataformas, outras ferramentas, de nichos, né? Porque o WhatsApp não tem um nicho, é para todo mundo, né? Para pessoa física, pessoa jurídica. Mas esse processo de você entender a jornada e a experiência do usuário, você consegue fazer daí um MVP com as coisas mais básicas. O que é o MVP, mais uma vez? Em outras palavras, é o mínimo que precisa ter. Uma tela de login, uma tela de cadastro, uma funcionalidade e um resultado. Mínimo que precisa ter. As outras coisas você vai colocando depois. Porque o seu usuário, o seu cliente, o teu buyer, ele vai comprar o teu produto não pela complexidade que tem, porque está resolvendo uma dor. Só que ele vai continuar com você, com mais dores que vão ser resolvidas, né? Ele vai continuar, vai te dar um LTV. LTV, no caso, o Lifetime Value, é quanto mais tempo um cliente fica contigo. Igual o Uber, né? Por que o Uber, mesmo não dando lucro... Eu não sei se o Uber passou da lucro há pouco tempo, ainda não dá. Que foi igual a questão do Nubank, né? O Nubank foi dar lucro agora. Exato. Por que o Uber não dá lucro, mas vale tanto? Porque, pô, eu sou o Matheus, tenho 28 anos. Eu tenho carro, gente, mas eu uso Uber. Eu uso Uber na minha cidade. Ah, vou deixar o carro na revisão, volto de Uber. Quando eu viajo, eu uso Uber. Então, se eu tenho 28 anos e vou morrer com 100, eu tenho esse gap de tempo ainda que eu vou continuar usando Uber. Então, eu vou deixar ainda no Uber... sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, que eu vou deixar, né? Então, todo mundo que usa Uber, por mais que já tenha gasto na vida 2 mil, 3 mil reais, vai gastar mais 10, 20, 30 ao longo da vida, né? Então, quanto maior um cliente fica contigo, maior é o LTV da sua empresa. E como tem poucos concorrentes do Uber, acaba tendo um LTV gigante. Porque o churn, que é a saída de usuário de uma plataforma, é baixo, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar dentro de um SaaS, só que, mais uma vez,
Quando uma empresa recebe um aporte tipo, de 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, faz muito sentido pensar em tudo em paralelo, porque você vai ter capital suficiente para você fazer muita cagada, de você construir muita coisa desnecessária, para quê? Para avançar muito rápido no mercado. Quando você não tem tanto capital assim, aí você faz o MVP, né? Para validar, e você vai indo devagar. É ser mais intuitivo possível, né? Exatamente. Perfeito. Hoje, dentro do mercado de SaaS, o pessoal visualiza grandes cifras, né? Porque não só do investimento, mas se a gente for ver hoje, as maiores empresas, né, de Big Tech, querendo ou não, estão dominando aí o mercado de empreendedorismo. Sim. Muitas pessoas jovens. Então, falando especificamente de SaaS, hoje a gente tem a oportunidade, por exemplo, de estar aqui na QIFI, que é muito conhecida pelas ações de marketing, principalmente, mas a gente sabe que existe uma tecnologia por trás que, tipo, backup o marketing, sabe? Faz com que o marketing funcione além, porque se fosse só marketing, ainda não funcionaria. Sim. Então, existem muitos desafios que a gente vê para manter, por exemplo, a plataforma como essa, atuando em alto padrão. Então, hoje a gente vê um movimento de white labels de plataformas. Então, o pessoal paga uns valores bem baixos para ter acesso a um checkout. Só que a gente sabe o desafio que é, por exemplo, ter o checkout da QIFI, ser subadquirente, é todo um rolê por trás de bastidor que as pessoas não sabem. Apesar das cifras serem altíssimas, né? Assim, um mercado super, tipo, eu quero estar dentro. Tô falando de SaaS especificamente, Matheus, quais são as dificuldades desse mercado? Tirando o digital, SaaS especificamente. Cara, eu acredito que seja a complexidade de você fazer a gestão de tudo isso e depois que o negócio vai avançando, de você investir nas áreas certas, de você atingir o público certo, de você ter calculado o público que existia no mercado, de você conseguir um market share maior. O market share é o quê? Vamos supor que tenha só a QIFI hoje no mercado, um exemplo, né? Então, a QIFI tem 100 mil usuários. Se tem só a QIFI, o market share, ou seja, o mercado, está 100% na QIFI, que é de 100 mil. Então, pô, se eu for entrar no mercado e eu for ter 20% de market share, eu vou ter 20 mil pessoas. 20 mil pessoas pagam minhas contas? Paga a conta da plataforma, no caso, né? A galera tem que fazer tanto cálculo, é tanta coisa, e tem tanta concorrência, né? Tem empresas que, às vezes, chegam e recebem aportes multimilionários para concorrer também. É uma coisa muito doida, né? Então, conseguir fazer a gestão disso é uma coisa muito complexa, porque, comparado ao físico, você não tem um ponto comercial que, às vezes... eu tenho um ponto comercial na principal avenida da minha cidade, por exemplo. Cara, para alguém concorrer com você, ele vai ter que ter um ponto comercial lá perto, né? Na internet, não. A internet não tem ponto comercial. A internet é branding. Aí você começa a ter essa questão do próprio branding em si, de ter os donos posicionados, né? Pô, o que aconteceu com a CIMED? O João Adib. O cara multibilionário, velho. O cara tava lá de boa, não precisava de mais nada. O que ele já deve ter de capital pessoa física, ele tá aposentado a geração dele infinita pra frente. Por que ele tá lá se posicionando? Porque é assim que a CIMED tá ganhando mais mercado. Então a galera vai lá, começa a se posicionar. Bill Gates. Tinha muita teoria da conspiração do Bill Gates nos Estados Unidos. E por que o Bill Gates está se posicionando agora? Para melhorar a imagem dele, né? Tem tanta coisa acontecendo. Hoje, os maiores CEOs, CEO da Apple, CEO da NVIDIA, os caras se posicionam demais. É o tempo todo aparecendo em evento, se posicionando. Eles não têm a mesma roupa, né? Para ficar aquela coisa característica deles. É uma coisa muito doida. Então tem muito trabalho em paralelo para ser feito, né? Aí quando você tá numa empresa que você acabou de colocar, que assim, não dá para comparar a gente, meros mortais, com uma NVIDIA da vida que vale 3 tri de dólar, né? Que foi a empresa que há 2 anos atrás valia alguns milhões, depois passou para 1 tri, alguns bilhões, passou para 1 tri, 2 tri, agora é a empresa mais valiosa do mundo. Acabou de ser agora nessa semana, a NVIDIA. Passou a Apple, passou a Google, passou a Microsoft. E o poder de fogo que eles têm, o CEO da NVIDIA... tem milhares de funcionários lá que são delegados para fazer inúmeras coisas. E pra gente, por mais que a gente possa ter 10, 20, 100, 500 funcionários, competir com outras empresas, não vou nem dar o exemplo mais da NVIDIA, mas com outras empresas de tech, que tem meio que dinheiro ilimitado, né, que recebem aportes, é muito difícil. Então, investir nisso, por isso que é Venture Capital, investir em SaaS, a gente vê muita gente do mercado digital hoje falando em equity, falando em valuation, etc. Só que, cara, pra ser sincero, eu invisto muito em questão de equity, valuation, mas é uma coisa que você não precisa investir num produto próprio. Você pode fazer grana no digital da forma que você sabe. Ninguém é obrigado a... eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, porque meio que virou um movimento, né? O pessoal tava lá fazendo grana, agora tem que investir em todo mundo equity, valuation. Cara, não é assim. Faz sua grana,
da forma que você sabe fazer e vai para a bolsa de valores, investe em outras empresas, investe na Nvidia, investe na Apple. Imagina só, é muito gostoso fazer isso. Hoje, igual eu tô falando, eu invisto em empresas próprias, tenho experiência somada para diminuir meu risco, recebo aporte de outras empresas em outras empresas minhas também, que eu sou sócio, e eu invisto em outras empresas que eu não atuo. Na bolsa, ou como acelerador, investidor anjo, começo a diluir o capital, diversificar, invisto em imóvel. Então, assim, isso faz eu diluir meu risco, né? Por mais que a pergunta tenha sido na parte de SaaS, estou contando um pouco da experiência com o SaaS. SaaS é complexo demais de se trabalhar, continuo investindo em SaaS. Eu sou da área, sou desenvolvedor, arquiteto de software, sou da área, tenho muito domínio sobre isso, mas também diluo meu capital. Eu não indico ninguém, gente, ninguém mesmo, chegar e começar a investir em SaaS e etc. sem ter experiência. A não ser que você vai investir na empresa de alguém que já tem resultado, que já tem um nome legal, mas do nada chegar e colocar grana, cara, você vai ter mais de 90% de chance de perder esse dinheiro. Porque é um mercado muito competitivo, é um mercado muito complexo. Às vezes o cara tem uma ideia, faz um produto e na hora não consegue escalar, na hora tem problema. E tecnologia é muito complexo. É igual construir uma casa. Se você errar na fundação da casa, depois você vai ter que demolir tudo e fazer de novo. Não tem como você levantar metade da casa, arrumar para baixo. Né? A gente já vê de vez em quando na mídia alguns, isso é raro acontecer, mas acontece, né? Alguns prédios que tiveram a fundação lá que deu algum problema Tipo para ter que demolir. Ali, que tem os prédios tortos. Exatamente. E assim, com SaaS é a mesma coisa, cara. Às vezes, por isso que tem muita coisa legada, né? Chama legado. Você tem um SaaS que você não consegue mais refazer ele. Você deixa ele legado, aí você faz um novo, aí você vai ter um time para manter o legado, um time para fazer o novo, para depois migrar toda a base de informação. Então, é um mercado extremamente complexo. Eu já parei pra pensar na minha vida de verdade. Acho que isso deve ter uns 4, 5 anos. Falei, cara, o que eu tô fazendo da vida? Esse trem aqui é muito cabuloso. É muito interessante conversar com empreendedores natos, né? Porque o assunto ele vai para outras profundidades muito interessantes. Você não imagina esse tipo de conhecimento, sabe? Mas é muito profundo, né? Às vezes eu fico com medo de embaralhar, de começar a falar um negócio meio confuso. Mas olha só, voltando aqui para essa questão da criação de SaaS, todo esse caminho, uma vez que você tem ali o seu produto SaaS já validado, como é que você faz, como é que você recomenda as estratégias para escalar esse negócio e aumentar a base de clientes? Muito parecido com o que a galera já faz no digital. Tá, aumentar a base de cliente. Uma coisa, vou até começar respondendo para essa última pergunta. Aumentar a base de cliente, uma coisa que tem muito no SaaS, que a gente precisa ter em mente, é que no SaaS, a gente não fica preocupado com a primeira venda. Às vezes o teu SaaS, o teu sistema, ele vai custar R$100. Cara, não importa se esse lead vai te custar R$50, R$10, R$100, R$200. Pô, custa 200 o lead, mas é 100 o SaaS? Velho, beleza. Você vai ganhar na recorrência. Quando você investe na qualidade, você investe no time de Inside Sales, você investe no produto em si, você vai ter mais recorrência, você vai ter um churn menor. O que é churn? Se entrar 10 pessoas e sair 3, você tem um churn de 30%. Né? Ou seja, se entrar 100 e sair 30, você perdeu 30%. E quando você investe nisso, se o cara ficou por um ano, a gente está falando que ele custou 200, mas te trouxe 1.200. Então, você teve um lucro de R$1.000 com ele. Sim, esquece imposto, só para fazer uma conta mais fácil. Então, no SaaS, para essa questão de escala, você tem que investir muito no produto para você manter seu cliente lá, até porque é muito mais fácil você vender para o mesmo cliente do que você ter que convencer uma pessoa nova. Quando você tem uma base de cliente, cara, para você fazer novas vendas para esse mesmo cliente é muito mais fácil. Ele já confia em você, a não ser que seu produto seja horrível. E na questão de conseguir clientes novos, aí é a mesma estratégia do digital. Inclusive, é até muito mais antigo que o mercado digital, né? Já tá na internet isso. Então, é oferta, é branding, criativo, funil, é trabalhar em cima disso. Não tem segredo, né? Não. Agora, falando especificamente do seu domínio em criação de ferramentas, principalmente de inteligência artificial, que, assim, a gente tá aqui no KiwiCast, esse é praticamente o nosso 3º ano de programa, são mais de 300 entrevistas. Show. E fica muito claro ver os padrões que o mercado vai entregando, o perfil de convidado que senta aqui na mesa. Então, esse ano, o que a gente ouviu de inteligência artificial, das pessoas falando de criação de ferramentas, ou utilização de ferramentas específicas para uma atividade, tá fora do gibi. Realmente, assim, é impactante. Então, falando do seu lado, como é que você visualiza o mercado de IA hoje? Pode ser ligado ao digital, mas empreendedorismo como um todo.
e como é que ele pode não só facilitar, mas reduzir os custos de operação de uma operação, não só de SaaS, mas também de mercado digital? Cara, a inteligência artificial, ela é commodity. Por que ela é commodity? Pra quem nunca ouviu falar de commodity, o que é Então, commodity? tipo, o trigo. Você não chega e compra trigo no mercado. Você já comprou trigo na vida? Não. O que você compra? Uma farinha de trigo. Você compra derivados do trigo, né? Igual leite. Você compra o leite já pronto na caixinha, que tem até leite alguma coisa o nome. Então, todos esses materiais, antes de ir para uma caixinha, antes de ir para uma farinha de trigo, ele é commodity, a soja. Então, chega no mercado e compra um saco de soja. Ou você vai comprar um leite de soja, ou você vai comprar algum bolo de soja, alguma coisa feita, uma proteína de soja. Então, por que a IA é commodity? Que a matéria, gente, commodity é a matéria-prima, tá? Por que a IA é commodity? Porque ninguém chega e fala, olha, eu coloquei IA na minha empresa. Ninguém faz isso. As pessoas até falam isso, né? Mas elas não fazem isso. Elas colocam algum recurso que esse recurso usa da inteligência artificial. Vou fazer uma recuperação de vendas aqui, onde o áudio vai ser gerado pelo HeyGen para... HeyGen não, Eleven Labs. Ou o vídeo vai ser gerado pelo HeyGen para poder humanizar um pouco mais. Então, o que a IA faz hoje? Ela acelera muito o processo criativo, muito o processo burocrático. Você consegue a ajuda do ChatGPT para processo criativo, para processo burocrático. É muito legal, né? Porque às vezes você quer passar uma ideia para um designer de alguma coisa, você pode falar, cria uma imagem assim, 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 aí se fica do jeito que você quer, você manda para ele. Ou você pega um contrato, manda validar, parte mais burocrática. A parte de escala, o que acontecia muito nas empresas? Eu tenho um atendimento aqui, eu estou recebendo 10 leads por dia. Qualquer pessoa aqui consegue falar com 10 pessoas por dia, né? Você consegue falar com 1.000 pessoas por dia? Eu acho inviável. É inviável? O que acontece? Você começa a colocar um chatbot, você coloca alguma coisa que vai ajudar na tua escala. Só que perde a qualidade. Então, se 10 pessoas, você ia converter 8, um exemplo. Cara, conversão de 80%. É muito. Mas tem como ter conversão de 80% com 1.000? Não dá. Aí você vai converter 10%. Só que 100, que é 10% de 1.000, é muito mais que 80% de 10, né? Que dá 8. Dá uma diferença de 92. E o que acontece, né, nisso daí? A IA, ela dá a possibilidade de você escalar a operação mantendo humanizado. Então, você vai conseguir ter uma conversa humanizada, um áudio humanizado, um vídeo humanizado, um texto mais humanizado, né? Uma coisa mais personalizada. Imagina, num disparo de e-mail, falando com cada pessoa, a característica da pessoa, o que ela gosta de fazer. A IA pode analisar esses dados da pessoa, caso tenha, né? E poder ser mais personalizado. Em vez de ser, tipo, um parabéns genérico. Imagina, cada pessoa lá vai ter uma descrição. O cara gosta de pescar, o cara gosta de andar de kart, o cara gosta de tal coisa. Quando a IA for gerar um texto de parabéns, vai falar para a pessoa, vai linkar algumas coisas, né? Então ela consegue dar um processo de escala, que isso nunca aconteceu antes, de forma totalmente humanizada. E vou dar mais um exemplo de MVP que eu lembrei agora, tá? Vocês já chegaram a ver nos Estados Unidos... Galera, vocês podem pesquisar porque parece mentira, mas é verdade. Olha que louco. Nos Estados Unidos, se não me engano, eu não lembro se foi a Amazon ou se foi o Walmart, tá? Vamos ter que pesquisar agora para ver. Tinha uma questão que tinha supermercados que a galera ia fazer compra e só colocava no carrinho a compra e aí ia embora, depois cobrava no cartão. Vocês lembram disso? É um sistema de câmera. De câmera, né? Isso, na verdade, é um projeto... É da Amazon, né? É um projeto que a Amazon fez, que não era IA que tava por trás. Eram, tipo, indianos que estavam lá, que ficavam na câmera vendo. Tal pessoa pegou uma água. Uma água. Tal pessoa pegou um MacBook. Cadastra aqui um MacBook. Virou um meme, né? Virou um meme. Então, tipo... Mas é legal isso. Por quê? É um MVP. Sim. Aí eles viram se, tipo assim, ia ser legal o custo, se ia ser legal... É louco isso, né? Então, tipo, isso é um MVP. Eles não precisaram investir 10, 50, 100 milhões numa inteligência cabulosa, com umas câmeras específicas. Os caras gastaram 10% do orçamento, colocaram lá uns indianos pra trabalhar, e, tipo, ele via lá, tal pessoa tá pegando uma água aqui, tá pegando um isopor, e cadastrava, entendeu? Devia ter um indiano pra cada pessoa que entrasse, sabe? É quase isso. Com custo baixo de mão de obra. Com custo baixo de mão de obra. Então, assim, só pra reforçar um pouquinho mais como fazer o MVP. Uma vez que ele visualizou que aquilo ali seria valioso, aí ele botou o capital, né? Só que eles viram que não era válido e abortaram o projeto. Okay. Então, em vez de gastar 100 milhões, gastaram 10. Acabou, pronto. Show. E, Matheus, você consegue trazer aqui pra nossa mesa algum tipo de ferramenta que você criou que fez total diferença dentro de alguma empresa tua? A Rosana. O que ela é? Ela é uma ferramenta que utiliza da inteligência artificial para fazer venda, recuperação, para fazer suporte. Então, hoje, no sistema da Rosana, é super barato. Você entra lá, se cadastra, você consegue fazer teste grátis
e você cria um agente pra ti, como se fosse uma pessoa, né? Você fala, ó, a gente chama de Rosana, mas lá dentro você dá o nome que você quiser. Você pode criar um agente homem, um agente mulher, você pode chamar de Marcos, de Marcelo, de Larissa. Você vai lá e coloca, você vai chamar Larissa, você é de tal, você gosta de churrasco, você gosta de ir no cinema, você cria a personalidade dela, você é fofa, ou você é brava, sei lá, você cria. Você trabalha com vendas em tal empresa, aí você coloca o site da sua empresa, ela vai entrar no site, vai estudar a sua empresa, ela estuda vídeo, site, documento, PDF, TXT, áudio também, texto, e ela aprende sobre a sua empresa, e toda vez que alguém chega para falar contigo no WhatsApp, né, no WhatsApp de um vendedor, etc., essa IA assume e começa a conversar e converter venda, recuperar a venda, fazer um suporte. É legal pra caramba. Dentro de todas essas empresas que você pega pra atuar e fazer essa parte de aceleração dela, fazer ela escalar ainda mais, você faz um diagnóstico assim que você entra pra saber qual é a dor que aquele setor tá tendo pra você poder criar? Como é que é isso? Então, antigamente eu participava bastante de vários setores, eu ia entendendo os setores e criava algumas ferramentas pra acelerar, né? Hoje eu fico um pouco mais na parte... eu pivoto bastante, na verdade. Tem empresa que eu fico mais na parte estratégica, na parte de visão. Tem empresa que eu pego para desenvolver alguma coisa e tem empresa que eu fico um pouco mais no comercial. Depende muito da equipe que tá. Justo. Teve um ponto que você trouxe lá no início do episódio que me pegou bastante, né? Você falou, ou você tem uma empresa para falir, ou para herdar, Ou para vender. ou para vender. Exato. Inclusive, tem um livro que já foi recomendado muitas vezes aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu li esse livro tem muitos anos, e a lembrança que eu tenho é que o último capítulo fala que a melhor forma de enriquecer é vendendo empresas. Exatamente. E aí eu queria tirar essa dúvida hoje. Você já conseguiu faturamentos muito grandes através do exit, na venda de uma Sim. empresa. O que é necessário para eu vender uma empresa? Primeiro é ter uma empresa estruturada, né? É não ter falha lá dentro. Tipo, quanto mais passivo você tem, passivo tributário, passivo de funcionários, quanto mais passivo você tiver, mais você perde na venda. Porque às vezes você vai vender uma empresa por 200 milhões, você tem lá 100 milhões de passivo. Então, já vale 100, vale metade, né? E quanto mais estruturada tiver essa empresa, melhor vai ser para isso acontecer. Então, eu já tinha contratado um tempo antes um compliance para fazer a gestão de tudo isso, assumir essa parte de gestão, de preparar a empresa, e aí eu consegui dar um exit legal depois. Entendi. Então, no caso, é processualizar, Exatamente. garantir que ela consegue andar com as próprias pernas, independente Que tá da tudo sua certo, atuação. que... Uma coisa muito legal que ele me falou, cara, que eu achei assim, ficou na memória. Tipo, uma parada que muita gente fala, o financeiro. O financeiro de uma empresa precisa ser confiável? Eu quero crer que sim. Não precisa. Só precisa ser auditado. Só isso. Saca? Saca a diferença? Eu não sei a diferença. É que assim, eu não preciso confiar no meu financeiro. Não que eu tenha que ter um financeiro lá que vai fazer cagada. Largado. Só que eu não preciso confiar no meu financeiro. Eu só preciso de ter alguém auditando o meu financeiro. Porque se eu confiar nele, ele pode fazer cagada de qualquer forma. Então eu não preciso ficar confiando no financeiro. Eu só preciso auditar o financeiro. Se ele for bom e estiver fazendo tudo certo, show. Se não for bom, eu vou estar auditando ele. E isso vai acontecer. Um compliance faz isso, entendeu? Então, eu vou até estender isso para outros setores. Eu não preciso confiar nos setores, eu só preciso auditar os setores. Ter processo de auditoria. É o que o compliance faz. Isso foi muito legal, foi uma virada de chave também. Faz muito sentido, chegando agora, talvez, como funciona dentro daqui, exatamente. sabe? Eu tava pensando sobre isso. Olha só, Matheus, como eu falei anteriormente, você é um empreendedor nato. Isso se reflete muito no fato de você ser um sócio investidor de diversas empresas. E eu queria saber de você, como é que foi esse seu processo de se tornar sócio investidor e quais são os critérios que você leva em consideração na hora de você decidir se você vai ou não investir dentro de um novo negócio? Então, vou até falar uma frase que vou linkar um pouquinho com isso. É que assim, o que difere um louco de um gênio? O resultado? Só o resultado. É só o resultado, né? Uma coisa que eu escutava muito quando eu era mais novo, quebrado, até porque é uma coisa que eu nem comentei aqui, mas, cara, quando eu casei, eu tinha um ar na casa, que eu ganhei depois de um tempo, que esse ar era um ar de gaveta, que eu deixava ele no chão, e, tipo assim, eu queria ficar na sala e ficar fresco, porque Cuiabá é muito quente. Quem já foi em Cuiabá? Gente, Cuiabá, esses anos, chegou a ser, pela terceira vez, a cidade mais quente do mundo. Caraca. Tá? Pesquisa no Google aí. Então, deixava o ar na sala, ia arrastando o ar no chão, deixava no quarto pra dormir.
não tinha armário, as roupas ficavam naqueles negócios lá de ferro, assim, esqueci o nome. Não tinha gaveta na cozinha, ficava panela em caixa de papelão. Foi uma parada muito doida, né? Foi uma experiência bem legal que eu vivi com a minha esposa. E nessa época, o que eu fazia, eu era considerado louco. Assim, de estar lá, de não procurar um emprego, de não estar fazendo um concurso público. Eu era considerado louco. Minha mãe já falou comigo e outras pessoas. Hoje eu sou considerado um gênio. Mas eu faço a mesma coisa. Eu não faço nada diferente. A única coisa que mudou é o resultado. A única coisa que mudou é o resultado, né? Então, só volta a pergunta, só pra eu lembrar que eu queria comentar sobre isso. Eu queria falar com você sobre como é que foi esse seu processo de se tornar Exatamente. sócio-investidor. Uhum. Então, a primeira coisa que eu analiso é se, tipo assim, se o pensamento da empresa, se o pensamento do sócio está fora da média. Se eu também considero ele um louco, né? Porque aquilo só vai dar certo se a gente realmente se empenhar e fazer acontecer. Porque se for mais do mesmo, se for aquela coisa comum, que todo mundo acha normal, geralmente quando as pessoas falam que não vai dar certo, que eu gosto. Porque se vai dar certo, cara, pô, todo mundo já tentou fazer, todo mundo faz. Então, você gosta Então de aí desafio. que não vai dar certo. Não, eu gosto de desafio, mas não é só por gostar de desafio. É que quando realmente fala que não vai dar certo, por que as pessoas falam que não vai dar certo? Porque é difícil, porque é caro, porque acham impossível. É aí que menos pessoas tentam fazer, e quando eu pego pra fazer, cara, eu me esforço e faço acontecer. Então isso é um dos fatores, mas não é o único, tá? E de analisar se as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, se faz sentido, se eu tô vendo que faz sentido na vida dessas pessoas, se elas vão se esforçar, se elas vão ter tempo de estar envolvidas no projeto, se elas vão se dedicar a isso, né? São vários fatores que eu vou analisando, é mais um feeling mesmo. Perfeito. Agora você tem uma carreira de sucesso no empreendedorismo realmente notável, assim. A gente tá aqui, como eu disse, são mais de 300 episódios, são mais de 300 empreendedores que passaram aqui, e a sua história especificamente foge do padrão, foge da média. Porque você já trabalhou no digital, trabalhou com SaaS, já deu exit na empresa, venceu nessa área da vida, né? Então eu fico pensando, quais são os próximos passos agora que boa parte das missões do empreendedor já foram executadas? Legal. Cara, eu tava me perguntando esses dias, não que eu não tenho um foco para onde ir, é um projeto, mas, inclusive, tenho, né? Hoje, eu só tava analisando, igual a gente conversou agora um pouco mais cedo. Eu tava fazendo um movimento da profissão IA, pausei esse projeto, tô mais focado numa parte mais estratégica. O que eu tô fazendo hoje? Eu decidi dar mais atenção para minha família. Eu já consegui há um bom tempo ter essa rotina de qualidade, né? Dar mais atenção para minha família. Isso está sendo bem legal para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Tô com um filho de 2 anos, um filho de 4 anos, o Noah e o Zion. Então tá sendo bem legal. Quando alguém me pergunta assim, o que é ter sucesso para você? É conseguir 5 horas da tarde buscar meu filho no colégio. Tipo, já é um grande sucesso, né? Então, assim, tô conseguindo fazer isso. E hoje eu tô focado em algumas empresas que são empresas que desenvolvem SaaS. Estou com alguns negócios sendo abertos agora, que entrando como sócio, investidor. Estou começando a investir em imóvel também, na parte de construção, né? Porque já invisto há algum tempo na parte de comprar e vender terreno, casa, etc. E para um futuro mais assim de, digamos, 5, 10 anos, eu ainda estou planejando o que focar com mais energia, né? Porque hoje eu tô meio que dividindo, sei lá, 50% família e os outros, ou 60% família e os outros 40% em algumas coisas que eu consigo fazer uma gestão com menos tempo, né? Por conta daqueles fatores que eu falei. A questão de experiência, de autoridade, de capital. Então eu tô conseguindo fazer isso com mais tranquilidade. Até porque uma coisa que a gente tem que entender na nossa vida é tipo assim, muita gente fala, me vê lá com uma... Eu vou dar o exemplo do carro, porque eu acho que o carro é o que mais chama atenção, né? Me vê com uma McLaren. Tá, o cara fala, cara, eu quero ter uma McLaren. Tipo, na verdade você não quer ter, porque você não quer fazer o que precisa pra você comprar uma, né? A gente vê muito isso na vida. As pessoas querem, elas falam que querem ter tal coisa, mas elas não querem assumir a responsabilidade de ter aquilo lá, de realmente pagar o preço. E eu, hoje, não quero realmente pagar o preço para chegar em outro patamar. Hoje eu quero aproveitar minha família. Não que eu vá ficar assim o resto da vida. Hoje eu estou
Né? Pô, eu sou novo, eu tenho 28 anos. Daqui a pouco meus filhos vão estar com 14, 15, 16 anos, eu vou continuar novo ainda, né? Meu filho tem 4. Daqui 10 anos, ele vai ter 14 e eu vou ter 38 anos. Eu vou continuar novo. Então, tem muita coisa para acontecer. Então, hoje, tô dando uma atenção maior para minha família, para não perder isso, para não meio que queimar essa parada que eu não vou... Porque a única coisa que a gente não consegue comprar é tempo, né? E para futuramente poder até me empenhar mais ainda no trabalho. Não que eu não me empenho hoje. Só que eu dei um time maior. Legal, que massa. É incrível que entra convidado, sai convidado, cara, e principalmente todos aqueles que já venceram financeiramente, que geralmente é o maior desejo do brasileiro médio, né? Ganhar grana, ter liberdade financeira. Entra convidado, sai convidado, no final todos dizem que a experiência top 1 é paternidade, maternidade, família. Isso é um padrão fácil de identificar. É isso aí. Perdão, não, siga. Eu ia falar a mesma coisa que você. Que episódio sensacional, pois né, bem, Marcelo? bem fora da curva. Eu não duvidava disso. Mas olha só, Matheus, eu gostaria de te fazer uma pergunta um pouco reflexiva aqui, pra finalizarmos com chave de ouro nesse nosso episódio. Tá pra responder? Claro. Então vamos lá. O que você gostaria de ter escutado lá no começo dessa tua jornada empreendedora, que hoje você pode estar passando pra nossa audiência, que também tá nesse processo? Acho legal responder isso aqui, porque como eu fui um cara, como eu sou um cara que gosta muito de desafio, eu sempre gostei de ser desafiado. Então, tudo que eu escutei que poderia ter sido ouvido de forma negativa, eu sempre ouvi assim para me fortalecer. Então, assim, eu não sei se talvez eu tivesse ouvido uma coisa positiva, mas de, cara, vai lá, vai dar certo, se seria bom para mim. Então, eu acho que tudo que eu ouvi de, cara, você é sonhador, você tá dando passo maior que a perna, você vai fazer mais dívida, toda essa questão de provocar, de colocar coisa negativa, de falar que vai ser difícil, eu acho que isso me fortaleceu. Então, não tem nada que eu gostaria de ter escutado ou de... Acho que isso foi o melhor pra mim mesmo. É isso. Também uma resposta fora da curva. Sim, é isso, é o cara. Mas que bate-papo legal, cara. Sim, obrigado por ter compartilhado todo o conhecimento com a gente. E não terminamos, né, Bruninho? Não terminamos. Temos o quê? Presentinhos que vai pra você e pra sua primeira dama. Por isso que a Bruninha tava perguntando ali. Você gosta de chocolate? Você gosta de mimos? Chegando aí o presentinho KiwiFi. Espero que tenha lugar na mala, né? Tem sim. Ah, você trouxe uma mala grande. A patroa trouxe uma mala aí pra... Olha só, Matheus. Esse presentinho KiwiFi. Gente, muito obrigado. Coisa linda. A Larissa tem um desafio hoje na vida, né? Toda viagem que ela faz, o desafio que ela tem é de pagar excesso de bagagem na hora de despachar. Se ela não paga o excesso de bagagem, ela fica chateada. Então tá tranquilo pra vocês voltarem com o roupão, com tudo aí. A Larissa tá ali. Ela tá falando que nunca pagou, porque, tipo, dá 60 quilos a mala, de 23. Aí ela sai tirando coisa, coloca na minha, coloca na mão, pega a sacola. Se ela estivesse aqui do lado, ia dar um chute por debaixo da mesa. Cara, mas esse presente é pra agradecer a sua presença. Gente, eu que agradeço, ter muito compartilhado obrigado. Tanto conhecimento com a gente, de forma gratuita. Inclusive, tenho certeza que muita gente vai continuar te acompanhando aqui. Então já deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir. Maravilha. @Matheus Gomes no Instagram. E lá tem o restante das redes sociais. Show de bola. E Bruninha, valeu. Ficou aqui com a gente até o final. O que a gente tem que fazer, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like. Comenta aqui os insights valiosíssimos que você pegou com o nosso queridíssimo Matheus. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal, hein? E ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Marcelo, aonde a gente se vê? Te vejo no próximo KiwiCast, hein? Compromisso. Tchau, tchau.